Olá, eu sou a Evelyn Milani, consultora de imagem do Mude Seu Estilo, e hoje a minha dica é especial para você que está procurando um emprego. O momento não é dos mais fáceis e provavelmente eu tenho muitos espectadores que estão em busca de um emprego. Eu já falei com empreendedores, eu já falei com pessoas que já estão trabalhando, mas hoje esse vídeo é específico para você que já tem uma lista de entrevistas de emprego na sua agenda e você quer sim se dar bem. Bom, você já deve ter visto em outros vídeos que a nossa comunicação ela é 93% não verbal. 55 desses 93 tem a ver com a nossa aparência, 38 tem a ver com a forma que a gente fala. E somente 7% tem a ver com o nosso conteúdo, com aquilo que efetivamente a gente transmite. Numa entrevista de emprego não é muito diferente. Quando as pessoas te chamam para uma entrevista, elas já analisaram seu currículo e elas já sabem que tecnicamente você atende às expectativas da empresa. A entrevista então não é para avaliar essa parte técnica. Talvez numa segunda ou numa terceira entrevista com o gestor da área, aí sim você vai ser arguído a respeito da parte técnica. Mas aquela primeira entrevista, que é com alguém do departamento de RH, é para verificar em você a adequação cultural. É para conhecer o seu temperamento, o seu comportamento e aí sim, se aprovado nessa questão de adequação cultural, é que você vai ser avaliado tecnicamente. A maioria esmagadora das empresas faz uma análise prévia a teu respeito, e eu já falei isso em outros vídeos. Portanto, cuidado com aquilo que você posta nas suas redes sociais, porque com certeza você está sendo analisado e observado em todas essas vitrines onde você se expõe. Mas hoje nós vamos falar do dia da entrevista em específico. Primeiro passo: assim que você receber o telefonema ou o e-mail te convidando para uma entrevista, a primeira coisa que você deve fazer é estudar a empresa. Sim, você deve conhecer os dados dessa empresa, você deve conhecer missão, visão, valores. Você deve entender o que essa empresa faz, você deve entender qual é o mercado de atuação dela, quem são os clientes dessa empresa. Você deve conhecer essa empresa a fundo, como se ela fosse uma pessoa mesmo. Saiba tudo a respeito dela. A segunda questão a ser observada é a roupa. Você deve se vestir de acordo com a empresa. Ou seja, se você já estudou essa empresa, se você já conhece como ela trabalha, provavelmente você já entendeu qual é o dress code exigido nessa empresa. Se é mais rígido, se é um pouco mais largado, se é um pouco mais esportivo, e você vai vestido de acordo ou um pouquinho melhor. Por exemplo, ainda que essa empresa não exija um dress code muito rígido, como é o clássico, e você possa ir ali com um traje semi-formal ou até mesmo um casual, sugere-se que na entrevista você vá sempre um pouquinho mais arrumado, porque isso demonstra teu respeito e seu interesse por essa vaga. Mas a princípio, vá vestido conforme a empresa exige. Cuide também com as cores que você vai utilizar. Porque independente do estilo que essa empresa exija como dress code, as cores são muito importantes. Opte pelas mais sóbrias possível. E aqui vai uma dica: evite o preto, porque o preto ele é muito rígido. Se você puder optar, utilize um cinza, utilize um azul, tons mais escuros, mais sóbrios, mas evite o preto. Outra dica muito importante: durante as perguntas não fale muito. Quem muito fala, muito se complica. Responda estritamente o necessário. Seja seguro nas suas palavras. Responda sinceramente às questões. E evite, a todo custo, falar mal de alguém ou da sua antiga empresa. Se te perguntarem por que você saiu, por que você foi demitido, responda sinceramente, mas sem esboçar a sua opinião, a sua crítica às pessoas ou à empresa onde você trabalhava. Uma pergunta muito comum nas entrevistas é: quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? E você pode ter toda a certeza do mundo que o entrevistador, ele não quer saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Ele está testando nesse momento
a sua habilidade de autoanálise e de responder uma pergunta que, a princípio, é um pouco constrangedora. Então, fale sem modéstias, mas também sem exagerar. Fale das suas qualidades, fale dos êxitos que você já obteve nas suas outras experiências de trabalho. E na hora de falar de defeitos, fale pontos de melhoria. Não fale de defeitos em si. Não precisa corrigir o entrevistador, mas depois de você falar as suas qualidades, fale: e os meus pontos de melhoria são tais e tais e tais, mas já venho efetivamente trabalhando neles desde tal, ou através da ferramenta tal. Por exemplo, se você tem um pouco de dificuldade de comunicação, se você tem um pouco de timidez, fale isso na entrevista. Mas também diga que você está trabalhando nesse aspecto e que você já notou melhoria nisso há muito tempo. Cuidado com o seu gestual e com o seu comportamento. Normalmente, os homens têm aquela mania de ficar balançando a perna quando estão ansiosos. Pode ter certeza que o recrutador está prestando atenção nisso. E esse sinal denota insegurança, denota nervosismo, ansiedade, pontos que não são favoráveis a você. Ainda que eles sejam extremamente compreensíveis, eles não te favorecem. Mulheres, cuidado com a bolsa. É muito comum na entrevista você se sentar e colocar a bolsa no colo. Cuidado com esse gesto. Muitas vezes ele mostra que você está fechada, que você não está receptiva às perguntas e nem tampouco favorável às respostas. O ideal é que você coloque na cadeira do lado. E se não tiver uma cadeira do lado, procure colocá-la ao seu lado na sua própria cadeira. No chão também não. Em último caso, você pode colocar sim no seu colo, mas procure não ficar segurando ela com as suas mãos. Procure ficar à vontade diante do entrevistador. Primordial nas entrevistas: desligue o seu celular. Não é nem colocar no vibra, porque ele ainda faz barulho e é extremamente desagradável. Então, desligue o celular antes de entrar para a entrevista. Mas se por um acaso você esquecer e ele tocar durante a entrevista, peça desculpas, no mesmo momento desligue ele. E não veja nem quem ligou, não veja recado, desligue e coloque no seu bolso ou na bolsa. Mas não esqueça de se desculpar. Independente de você se sentir bem ou não depois da entrevista, de você ter sentido um clima favorável ou não, é de muito bom tom e vai contar muitos pontos para você se no dia seguinte você enviar uma carta ou enviar um e-mail para a pessoa que te entrevistou agradecendo pela oportunidade da entrevista. Não diga nada além disso, somente agradeça pela oportunidade da entrevista. Não peça datas, não peça retorno, somente agradeça. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do YouTube. E para você saber mais a respeito da sua imagem pessoal, para você aprender a manejá-la de modo inteligente e estratégico, se inscreve no curso Gestão de Imagem Pessoal. Lá você vai aprender a respeito dos temperamentos, dos estilos pessoais, você vai saber caminhar entre todos eles de acordo com os seus objetivos e ainda vai aprender a respeito de coloração, silhueta e muitas outras coisas mais. Entra no site, lê a respeito do conteúdo programático, se inscreve e vem ser meu aluno. Até mais!